Nos últimos anos, a direita apanhou tanto que grande parte das pessoas está totalmente descrente, sem esperança. E mesmo quando a maré começa a mudar a direção, muita gente diz: ah, mas o Alexandre de Moraes está se estruturando, o Alexandre de Moraes não recuou, ele vai voltar e vai voltar mais poderoso, ele vai voltar e vai aplicar ainda mais sanções. Até que ponto isso é verdade, hein? Será que, de fato, Alexandre de Moraes é imbatível? Será que, de fato, vai continuar ainda essa perseguição contra a direita aqui no Brasil? Será que, efetivamente, não vamos ter de volta à presidência um presidente que seja alinhado com a direita? Será que não vamos nunca ter o poder e a capacidade de fazer articulações dentro do Congresso? Bem, essa é a nossa reflexão do vídeo de hoje e, como sempre, você é meu convidado especial. É claro que eu quero saber a sua opinião aqui abaixo. Comenta aqui para eu saber se você está acompanhando esse vídeo. O que é que você acha? Qual é o futuro do ministro Alexandre de Moraes? Você acha que Moraes vai continuar ainda com todo esse poder? Você acha que Moraes recuou, mas vai para cima, vai continuar vindo para cima da direita? Você acha que a direita não vai conseguir emplacar um candidato e um presidente para 2026? Todas essas questões estão sendo levantadas e eu quero ouvir a sua opinião aqui abaixo. Será que não vamos nunca ter o poder e a capacidade de fazer articulações dentro do Congresso? Bem, essa é a nossa reflexão do vídeo de hoje e, como sempre, você é meu convidado especial. Se você não sabe, a plataforma só entrega esse vídeo aqui para outras pessoas quando você dá valor a ele. Quando você curte, quando você comenta, compartilha, indica o canal, isso significa que o canal é relevante, a plataforma, o algoritmo entende isso. Quando você só assiste passivamente, não faz nada disso, então ele não dá o devido crédito à qualidade nem ao conteúdo do vídeo. Portanto, eu preciso da sua colaboração e sugiro e peço aqui que você apenas retribua fazendo isso todo o tempo, o investimento e a dedicação que nós fazemos aqui para produzir bons conteúdos. Vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Adalex Góes, eu sou um jornalista que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você que está do outro lado a sair dessa grande bolha, dessas mentiras, dessas narrativas que são construídas. E a partir de agora, nós vamos filosofar um pouco sobre qual é o futuro do ministro Alexandre de Moraes. Por incrível que possa parecer, o ministro Alexandre de Moraes recuou, arregou em relação à medida tomada contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso é sintomático. Isso tem um porquê. E isso tem uma sinalização. Bem, antes de você entender por que o ministro Alexandre de Moraes arregou e quais são os impactos disso, é preciso que a gente entenda alguns movimentos que estão acontecendo nesse exato momento. E são esses movimentos que estão sinalizando qual é a direção e, muito provavelmente, qual será o futuro do ministro Alexandre de Moraes, de outros ministros e talvez até da grande maioria dos ministros da Suprema Corte e também dos presidentes da Câmara de Deputados e também do Senado. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz que quando o navio começa a afundar, os primeiros tripulantes a saírem são os ratos. Talvez você não tenha percebido, até porque você deve ter o seu dia a dia, não deve estar tão absorto nas informações, como, por exemplo, o meu caso, que sou jornalista, que preciso me atualizar sobre o que está acontecendo no país. Mas já existe um movimento na imprensa brasileira começando a atacar o ministro Alexandre de Moraes. Tá, Alex, e o que é que isso significa? Bem, se você fosse pensar apenas de forma pontual, sem toda a pressão vinda de fora, sem toda a pressão que está acontecendo agora, você poderia simplesmente dizer o seguinte: isso é algo pontual. Eles fizeram um questionamento pontual, porque o ministro Alexandre de Moraes censurou ali o Bolsonaro e, por efeito colateral, chegou na imprensa. E aí o que é que acontece? Eles foram lá e reclamaram, correto? Faria algum sentido esse comentário se você não analisasse e não percebesse o que está acontecendo agora, depois que isso foi resolvido. Ou seja, apesar da situação ter sido resolvida, o Alexandre de Moraes disse: não, vocês podem publicar, o Bolsonaro pode fazer entrevista, etc. e tal.
Mesmo assim, e apesar disso, a imprensa, toda a imprensa, a grande imprensa, continuou, por exemplo, hoje, atacando o ministro Alexandre de Moraes. Algo simplesmente impensável há 2 ou 3 dias atrás. Aí você me pergunta, mas Adalex, o que está acontecendo para eles estarem mudando essa postura? Esse é o cerne da questão. Justamente isso. Para você compreender o que está acontecendo no Brasil, você precisa entender um conceito chamado empilhamento. O que é o empilhamento? É o seguinte, quando você tem, por exemplo, imagina que chega uma pessoa que você teve um desentendimento por uma razão qualquer, e daí você trabalha numa empresa e você criou um problema com uma pessoa, uma pressão. Mas quando você cria problema com uma segunda pessoa dentro da mesma empresa, você já tem naturalmente um segundo problema. Mas é daí você tem um terceiro problema. Daqui a pouco você criou problema com muita gente. Tudo isso em conjunto criou um empilhamento. Não é um fato isolado, mas é uma sucessão de fatos, e essa sucessão de fatos exerce uma pressão infinitamente maior do que se fosse um caso específico. E é justamente o que está acontecendo nesse momento com o ministro Alexandre de Moraes. Ele comprou muitas brigas, ele abriu muitas frentes. E aí, na arte da guerra, Sun Tzu diz justamente que não se pode fazer isso. É um autoextermínio. Você abrir várias frentes de batalha, várias frentes de guerra, quando você não pode operar ao mesmo tempo, simultaneamente, para se defender em todas essas frentes de batalha. E foi justamente isso que o ministro Alexandre de Moraes, mas o que é comum que aconteça em pessoas que são muito autoconfiantes e, no caso do ministro Alexandre de Moraes, um sujeito que tem a visão distorcida sobre si mesmo, que pensa que é muito maior do que de fato é. Mas todo psicopata tem essa visão deturpada sobre si mesmo. Todos os grandes psicopatas da história cometeram, todos eles, o mesmo erro. Eles erraram na dose, no cálculo, em algumas batalhas. Veja, por exemplo, o caso de Alexandre o Grande. Não o ministro Alexandre de Moraes, né? Mas o guerreiro, efetivamente, o Alexandre o Grande. E qual foi o erro que ele cometeu? O mesmo que o ministro Alexandre o Pequeno, aqui do Brasil, está cometendo. Abriu várias frentes e entrou numa batalha que não tinha como ganhar. E eu já expliquei sobre esse assunto aqui no passado. Em um dos meus vídeos e nas minhas publicações nas redes sociais, eu disse que o ministro Alexandre de Moraes tinha os seus dias contados porque ele abriu uma frente de batalha com um inimigo extremamente mais poderoso do que ele. E mesmo a autoconfiança, ou mesmo a ignorância, ou a burrice de pessoas como o ministro Alexandre de Moraes não irão poupá-lo da consequência da ação que ele tomou. Não é porque você é ignorante, ingênuo ou burro que você vai se safar das consequências de uma ação errada. E Alexandre de Moraes, quando comprou uma briga com Elon Musk e Donald Trump, ele efetivamente sepultou ali não só a sua carreira como homem público, mas muito provavelmente a sua liberdade. Eu assisti a alguns documentários sobre o Donald Trump. Duas coisas ficaram muito claras, muito cristalinas na minha cabeça. A primeira é como o Donald Trump, desde o início, nunca, jamais ele desistiu de algo. O Donald Trump, quando ele começa algo, ele vai até o final, mesmo em condições em que ele teve prejuízo, como alguns investimentos que ele fez em relação a cassinos. O segundo aspecto, que a gente vai se alongar um pouco mais, é sobre a capacidade de negociação de Donald Trump. Mesmo muito jovem, ele assumiu os negócios do pai dele e fez aquilo crescer exponencialmente. E qual era o grande diferencial de Donald Trump? Sim, a sua capacidade de negociação. Trump se tornou um magnata dos imóveis em Nova York, muito embora fosse um dos mais jovens e entre aspas, um dos mais inexperientes. Apesar disso, conseguiu vencer os gigantes dos imóveis ali em Nova York. Mas não é só isso, tem uma série de outros fatores mais que traçam o perfil do Donald Trump. Diferente do Lula e do Alexandre de Moraes, que não tem histórico algum de vencer grandes batalhas, Alexandre de Moraes, por exemplo, está batendo e empurrando bêbado da ladeira para baixo.
Lula se acostumou com suas mentiras e com suas malandragens num país como o Brasil, de pessoas burras, que não estudam muito, que não têm muito compromisso, que não se preocupam muito em descobrir qual é a verdade absoluta sobre os fatos. Lula chega, conta uma mentira qualquer, tem um apoio de grandes massas, tem muito dinheiro, porque o Brasil é muito rico, tem uma vida fantástica, sempre foi um bom vivan, extremamente preguiçoso e vivendo do dinheiro público. São perfis totalmente diferentes. Donald Trump não entra numa batalha para perder. E até hoje, efetivamente, Trump nunca perdeu nenhuma das batalhas. Ele sabe como ninguém fazer as negociações mais precisas, corretas e consegue quase sempre os resultados que ele almeja daquele tipo de negociação. Se você acha que Donald Trump, ao colocar uma taxa de 50%, quer 50% de taxa para o Brasil, você é de fato muito ingênuo. É natural que o Donald Trump faça os jogos que são comuns em negociações para conseguir o seu objetivo. É possível que, se houver algum tipo de negociação, essa taxa caia para 20%, 25%, 30%, que muito provavelmente é de fato aquilo que o Donald Trump gostaria de aplicar aqui no Brasil. Independente se é justo ou não, se é certo ou não, eu não vou entrar nessa questão da taxação nesse exato momento, mas o fato é que Donald Trump fareja, como todo tubarão, o sangue dentro do tanque. Ao perceber uma ocasião como essa, em que a direita, o Bolsonaro e muitos outros estão sendo cerceados, censurados, e que o Brasil está caminhando na direção de se aliar definitivamente à China, ele viu agora a possibilidade de casar as duas coisas para conseguir um ganho financeiro, como um bom jogador e um americano focado em resultados. Donald Trump disse, agora sim, agora eu vou para cima e vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Lula tem a autoconfiança que só é comum aos ignorantes, aos burros e aos que desconhecem realmente as regras das negociações gigantes entre homens poderosos. Na sua gigante ignorância e insignificância, ele disse que o período de taxação só começaria quando ele, Lula, entrasse no jogo, usando uma forma figurativa muito comum aqui no Brasil, de um jogo chamado truco. Ele disse então que quando o Donald Trump viesse, ele daria um 6, ou seja, ele daria um truco. No entanto, Lula é pueril e infantil demais. Desconhece como é que se joga efetivamente. Mal sabe como é que se joga, por exemplo, o truco. Mal conhece o chamado zap e tem pouco conhecimento efetivo dos jogos de negociações altíssimos. Lula é acostumado a negociar em botequim, tomando cerveja, com um monte de gente desempregado, sem futuro e que tem uma visão extremamente limitada do que é o mundo. Diferente de Donald Trump. São jogadores que jogam em níveis totalmente diferentes. Agora, eles se enfrentam e você já pode, naturalmente, prever qual será o resultado. Para mim, o resumo da ópera é muito claro e eu venho dizendo isso já há algum tempo. O chicote mudará de mãos e ele já começou a mudar. Nesse exato momento, já existe uma transição da mudança do chicote de mãos. É ainda pior do que isso, embora muita gente não observe e não reconheça. Mas o império do ministro Alexandre de Moraes já começou a ruir. Não é que ele vai ruir no futuro, não é que ele vai começar a cair. Não, já começou. Eu disse, inclusive, nas minhas publicações, para você marcar o dia 24 de julho de 2025, eu disse que nessa data, efetivamente, começou a derrocada do ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida alguma de que, de fato, isso vai acontecer, a não ser que algo, sei lá, inesperado, um atentado ou algo do tipo aconteça aí com Donald Trump. E, infelizmente, tudo é possível. Mas levando em consideração toda a normalidade da vida, pode ter certeza, o império do ministro Alexandre de Moraes, de Lula e de uma parte significativa desses ditadores aqui do Brasil, certamente estão com os dias contados. Bem, se você gostou da minha análise, comenta aqui abaixo, eu quero saber a tua opinião. Não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal e, claro, indicar o nosso conteúdo para outras pessoas. Eu te espero, como sempre, no próximo vídeo. Até logo mais.